Ótimo. Então, como nós vimos na aula anterior, essa caixa de ferramenta não me interessa agora, porque a gente sabe que é para fazer gerenciamento de projeto. Então, fecho para ter uma área maior. E eu vou configurar essa área de trabalho como eu fiz na aula anterior. E isso é muito importante fazer no início do projeto. No caso aqui, eu vou usar a folha 4, por causa da minha impressora, que é uma impressora que imprime com a 4, tá? Então vamos lá. Você vem nessa opção aqui e clica e abre essa outra caixa aqui, clica nessa aba e escolhe a A4 que a gente necessita. E deixa como retrato, tá bem? Aplica e dá OK. Agora a gente precisa centralizar essa área para que fique centralizada com a minha, ou melhor, eu vou centralizar na minha tela, tá? E nós já vimos como fazer isso. Eu dou um F7 e ela já foi para o centro da tela. Então teclei F7 e eu peguei toda a área de trabalho necessária para eu inserir os componentes ou desenvolver o projeto. Eu vou colocar aqui 3 resistores, tá? Porque eu vou trabalhar com associação de resistores e vai ser associação mista, tá? Então vou escolher essa opção aqui. A gente já conhece essa caixa aqui e eu vou escolher um componente virtual, tá? Eu dou OK e eu pego quantos eu quiser. No caso eu vou pegar 3 e quando eu não precisar eu fecho. Eu posso fechar aqui. E eu vou fazer o alinhamento desse resistor. Eu clico no resistor, mantenho o botão apertado do mouse e arrasto para onde eu quiser. Veja que não existe barreira, eu faço para qualquer lado. Solto e aí eu consigo fazer. Então esses resistores estão próximos. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a tecla do teclado, aquela para cima, para baixo, de lado e para o outro. Quando eu selecionar o componente, eu consigo utilizar essa ferramenta. Então, se eu clicar naquelas teclas, naquelas setas, então, como eu falei, seta para a esquerda, seta para a direita, para baixo, para cima, então consigo movimentar como vocês estão vendo aí, ó. E assim eu vou alinhando. Vou alinhar esse aqui. Da mesma forma, ó, eu dei seta para a esquerda. E agora eu vou colocar os outros resistores. Para ganhar tempo, eu já tenho o circuito montado. Então, está aqui o circuito montado. Eu coloquei essa imagem, que é uma proposta para a gente desenvolver, tá? E vamos dar uma analisada, porque eu coloquei, na realidade, 4 figuras, que são circuitos equivalentes para esse circuito e em ponto específico. Nesse circuito original, eu quero calcular a resistência equivalente C e D, então eu separei o circuito equivalente e coloquei a fórmula. E deu isso como resultado. Esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o ponto G e o ponto H. E aí eu separei esse outro, tá? Para vocês entenderem melhor, vocês têm que saber a associação de resistores, tá? Veja que aqui eu não coloquei identificação dos resistores. Então, para ficar igual, eu vou tirar as identificações desses resistores para ficar igual. Isso é para mostrar recursos apenas, tá? Então, vamos revisar. Vocês já viram isso. Então, vem aqui e eu desabilito os valores que eu não quero de cada componente. Então, a referência
que eu não quero. Aplico e dou OK, então não aparece mais as referências dos resistores. Se você observar, eu coloquei letras identificando os pontos que eu quero medir. Na videoaula anterior eu não mostrei como fazer isso. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como colocar texto aqui na área de trabalho. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, o terra. O terra é muito importante quando se vai fazer uma simulação virtual. Eu vou colocar uma identificação aqui só para facilitar. Eu vou colocar GND aqui. E também é por causa de conceito, tá? Por causa de conceito eu vou colocar o GND em virtude que eu quero ensinar vocês a colocar texto na área de trabalho. Então vem aqui. Então eu peguei essa ferramenta na realidade. Então em qualquer lugar que eu clicar, eu posso inserir esse texto. Então se eu clicar aqui, ó, já vai aparecer essa aba que é semelhante ao Word. Tá? Eu tenho fonte, eu tenho tamanho, eu tenho negrito, itálico, eu tenho a cor. Enfim, se você estiver familiarizado com o pacote Office, você vai saber do que eu estou falando. Então isso aqui é muito comum. Mas o que eu quero fazer mesmo é escrever GND. Então vamos lá. GND. Eu escrevo e depois de escrever eu dou Enter, ou melhor, clico e ele fica assim. Eu posso arrastar ele através da seta, só que ele é mais lento, então eu clico e arrasto, porque é mais rápido. Questão de conceito, eu vou apertar a tecla espaço, ou melhor, a tecla para a esquerda, e eu ajustei aqui, tá? Foi só uma questão de conceito. E vamos observar esse GND e vamos saber por que eu coloquei ele aqui. Agora a gente vai fazer as medições. Vamos colocar um multímetro, vocês sabem onde existe. E eu vou pegar o ponto A e o ponto B, assim. Opa, não é aqui, sim. Então esses são os pontos A e o ponto B. Eu dou duplo clique e eu consigo ajustar para uma visualização melhor. E eu dou uma simulação aqui. Veja esse valor. Observe esse valor. Nos cálculos que eu fiz previamente, chegaram nessas conclusões. Lembre-se que eu estou falando do circuito todo, né? O ponto A e o ponto B. Então, como foram feitos esses cálculos? Eu utilizei a figura 4, que é essa daqui. Então, tem esse resistor em série com este e ele está em paralelo com este. Aí, deu aproximadamente isso. Então, eu vou medir agora os pontos C e D. Entre o ponto C e D, eu vou achar outro valor. E eu tenho esse valor aqui. Isso é muito importante para a gente fazer interatividade com esse circuito. Então, esse resistor está em paralelo, tá? Veja aqui. Mais esses dois aqui. Então, essa fórmula dá aqui, ó, 1653. Vamos ver se bate de fato. Vamos medir, então, esses pontos que eu especifiquei. Então, para fazer isso, é bem simples. Desliga, clica no terminal dele, deleta. Ah, tá. Uma coisa bem interessante. Ou clica. Em vez de usar o botão direito para deletar, eu clico direto. Eu clico delete. Então, posiciono ele onde eu quero. Eu vou posicionar ele no ponto C e D. Aqui. E agora,
Vou simular. 1.6. Como a gente chegou bem próximo, tá? Olha lá, bem próximo. Porque eu estou medindo aquele ponto específico, tá? Agora, vamos medir o ponto G e o ponto H. O ponto G e o ponto H, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, tem esse valor aqui, tá? Esses valores são bem interessantes. E vamos ver a fórmula aqui, ó. O resultado mais ou menos aqui. Então, vamos ver agora se vai dar esse valor. Então, como vocês sabem, eu clico e deleto. Tá? Tem que desligar. Eu preciso desligar. Eu tentei fazer a modificação com ele e eu preciso desligar isso para deletar. Então vamos lá, vamos arrastar até o ponto em que a gente fique confortável. E a gente pega um ponto, né, o ponto G e o ponto H. Desse jeito ele pegou e agora vamos simular. Olha só, bem próximo, né? A fórmula realmente bate e isso mostra a eficácia desse simulador. Eu havia falado para vocês que eu iria falar do Terra. Eu vou tirar só para vocês terem uma ideia. E é só deletar. Clica e deleta. Ou vem aqui, botão direito e delete. Agora vamos simular? Vamos ver o que acontece. Ele vai medir. Porém, ó, ele mudou essa informação aqui. Ó. O que ele está falando? Ele está falando que está faltando uma ligação com o Terra. Como é um circuito simples aqui, não vai ter nenhum problema, né? Ele vai medir e vai dar uma pequena informação. Mas se for um circuito complexo, ele para a simulação e aponta como um erro. Então vamos desligar, fechar tudo isso aqui. E vamos ver como se introduz a simbologia Terra no circuito. Então você vem nessa opção aqui e já é ele. Tá? Clica e você escolhe o tipo que você quer. Tá? É aqui e escolhe aqui o ground. Tá? Fique à vontade para explorar essa parte. E agora dá o close. É só fazer a ligação como vocês sabem. Agora vamos simular novamente. Ele simulou normalmente e não mostrou mais aquela informação. Opa, muito bom mesmo. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. A gente falou de interatividade entre os circuitos, entre os resistores. Então eu vou pegar um resistor apenas, tá? Vou pegar esse ponto aqui desse resistor. Eu vou medir a resistência ômega. Então está falando que tem 22 ohms. Então 12.661, porque existem esses outros resistores que estão influenciando na medição desses resistores. Às vezes eu preciso saber se realmente o resistor está ok. Uma das formas de fazer isso, que seria a forma mais usada, podemos dizer assim, é isolar o resistor do circuito. Eu não preciso tirar ele. Não preciso tirar ele do circuito, mas eu desligo apenas um terminal
Eu desliguei esse terminal dele. E aí praticamente eu isolei ele. Ele está sozinho. E aí eu mando simular. E aí ele vai me dar exatamente 22 ohms, tá?